Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 8 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. Está marcada para as 4 horas uma sessão do Congresso Nacional que vai analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos aprovados pelo Legislativo. Uma reunião de líderes daqui a pouco, às 2 horas, vai debater a pauta, mas 19 vetos aguardam votação. Ao todo, 36 vetos do presidente Bolsonaro aguardam a apreciação de senadores e deputados. O mais recente é o que retirou 14 dispositivos do programa de estímulo ao transporte por cabotagem, ou seja, navegação entre portos de um mesmo país. A chamada BR do Mar foi aprovada pelo Senado em novembro do ano passado e libera de forma progressiva o uso de navios estrangeiros na navegação por cabotagem no Brasil. O governo vetou, por exemplo, a recriação do reporto, um benefício tributário ao setor que terminou em dezembro de 2020. Vetou também a fixação de um limite mínimo de trabalhadores brasileiros nas embarcações. O governo federal entende que essa obrigatoriedade vai onerar o custo das embarcações, vai diminuir a oferta e a atratividade da navegação e, consequentemente, haverá menos oferta de emprego para os próprios marítimos brasileiros. Está na pauta também o veto total a um projeto do então senador Antônio Carlos Valadares, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever que a decisão definitiva sobre a adoção de crianças e adolescentes só deverá acontecer depois de esgotadas todas as tentativas de reinserção familiar, ou seja, de manter a criança ou adolescente com a família de origem. Alguns são bem polêmicos, como o veto ao projeto que previa a distribuição gratuita de absorventes femininos a estudantes carentes de escolas públicas, mulheres em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade e também a presidiárias. O objetivo da proposta era combater a pobreza menstrual, ou seja, a falta de acesso ou de recursos para comprar itens necessários ao período da menstruação. A gente abordou muito a questão dos estudantes. As estudantes do Brasil, cerca de 25% delas não têm acesso a artigos de higiene menstrual e por isso perdem aulas, ou seja, já aumenta ainda mais a desigualdade entre meninos e meninas, entre o acesso desses meninos e meninas na escola, que fica muito mais desigual, muito mais injusto. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, articula a derrubada de um outro veto que está na pauta, o que retirou recursos previstos no orçamento de 2022 para a educação. Os vetos que o presidente fez foram nas áreas mais essenciais, mais importantes. Foi a educação, né? A saúde, foi na Fiocruz para a pesquisa, na Embrapa, no meio ambiente. Ora, como é que nós vetamos aquilo que é importante para a sociedade e deixamos de fora, por exemplo, o RP9, as emendas de relator geral, que nem destinadas ainda estão e nem se sabe para onde elas irão. Senadores e deputados deverão analisar também 5 vetos à proposta que estabelece a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos no país em períodos de calamidade pública. E o veto total ao projeto que previa a inclusão do lúpus e da epilepsia na lista de doenças com benefícios da Previdência Social. Os dois são do senador Paulo Paim, que defende a derrubada dos vetos. A situação mundial exige uma distribuição igualitária da vacina. É preciso produzir mais imunizantes a um preço acessível para socorrer a todos. Somente uma maior cobertura vacinal vai impedir a disseminação do vírus e do surgimento de novas variantes. A Lei 14.200 de 2021, que trata da licença compulsória, precisa ser aplicada imediatamente. Por isso, defendo a derrubada do veto 33 de 2021, também de nossa autoria. Um veto total ao projeto de lei do Senado, número 293 de 2009, que pretendia incluir o lúpus e a epilepsia na lista de doenças
que acarretam dispensa do prazo de carência para efeitos de concessão dos benefícios do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O veto a um projeto do senador Regufe que facilitava o acesso a medicamentos de uso oral e domiciliar contra o câncer por usuários de planos de saúde aguarda apreciação desde julho do ano passado. O governo vetou o texto e encaminhou uma medida provisória sobre o mesmo assunto, que perde a validade no dia 10 de fevereiro. Na primeira sessão do ano, o senador Regufe fez um apelo, aceito pelo presidente do Senado, para que o veto seja analisado antes da medida provisória. Houve o compromisso de Vossa Excelência e também da liderança do governo de que o veto seria analisado antes dessa medida provisória que o governo colocou. A medida provisória ela melhora, mas ela não resolve, porque não passa a valer a partir do registro da Anvisa. Então, ela não resolve o problema. Então, eu queria fazer o apelo a Vossa Excelência que fosse honrado o compromisso feito no ano passado. E há, de fato, certo conflito entre o projeto e a medida provisória, ora em apreciação pelo Senado Federal, na pauta do Senado Federal, de modo que a presidência retira de pauta a medida provisória e decidirá sobre a designação em tempo do Congresso Nacional, cumprindo o compromisso que foi feito de fato, que houvesse já nos primeiros dias de fevereiro uma sessão do Congresso Nacional que apreciasse os vetos pendentes de apreciação pelo Congresso Nacional. Já a sessão do plenário do Senado está marcada para as 6 horas. Vamos ver no telão como está a pauta. O primeiro item é um projeto derivado da medida provisória que obriga planos de saúde a cobrirem despesas de novos tratamentos contra o câncer. Outro projeto permite assembleias virtuais em condomínios e empresas. E o terceiro projeto também trata de condomínios, exige quórum mínimo de 2/3 dos votos para a mudança de destinação de salas ou apartamentos. O projeto sobre regras para a cobertura de tratamento de câncer pelos planos de saúde, que pode ser votado hoje, inclui novos medicamentos via oral. A medida provisória aprovada pela Câmara em dezembro define regras para que novos tratamentos obrigatórios sejam incorporados pelos planos e seguros de saúde. Ela obriga, por exemplo, que eles cubram medicamentos de uso oral e domiciliar contra o câncer, inclusive remédios que estavam sendo usados em uma internação. Os planos deverão seguir a prescrição médica, desde que os medicamentos estejam registrados na Anvisa. De acordo com o texto, os medicamentos devem ser fornecidos ao paciente ou a seu representante legal em até 10 dias após a prescrição. A MP define ainda que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, terá 120 dias prorrogáveis por mais 60 para analisar pedidos de inclusão de novos medicamentos ou tecnologias pelos planos de saúde. Se a agência não se manifestar nesse prazo, os pacientes terão garantido automaticamente o direito ao tratamento. A medida provisória estabelece ainda que as tecnologias avaliadas e recomendadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, serão incluídas na lista de procedimentos cobertos pelos planos em até 60 dias. E também cria uma comissão para assessorar a ANS na elaboração de normas sobre coberturas dos planos de saúde. A SBOC acredita que essa medida provisória conecta os dois sistemas, tanto o SUS quanto a saúde suplementar, e contribui para diminuir essa desigualdade no acesso à saúde no Brasil, além de, claro, agilizar a oferta de tratamento à população. Com essa nova regra, a Conitec passa a ser uma porta de entrada também na saúde suplementar. Essa MP foi editada após o governo vetar em julho do ano passado um projeto do senador Regufe, que também facilitava o acesso a remédios orais contra o câncer por meio dos planos de saúde. O veto ainda não foi analisado pelo Congresso. A situação de migrantes e refugiados em todo o país está no centro das preocupações dos senadores da Comissão de Direitos Humanos. O assunto foi debatido em audiência pública nesta terça-feira.
Se há brasileiros deixando o país em busca de oportunidades de trabalho, há pessoas de outras nações fazendo o mesmo. Bolivianos, haitianos, venezuelanos são alguns deles. Não é passeio, é necessidade. A fuga da fome é um fator determinante para motivar deslocamentos de uma parcela significativa de imigrantes e refugiados. O que nos preocupa são as falsas promessas de trabalho, né? Durante a pandemia, mais pessoas foram empurradas para o estado de necessidade e o que nós verificamos é que aumentou o número de pessoas em condições análogas de escravo. Trabalho escravo contemporâneo, como a gente diz. No debate, a presença de servidores públicos que têm atuado para mudar esse quadro. Há propostas objetivas, como a garantia de alimentação básica a estrangeiros vulneráveis. Esse corredor alimentar, ou seja, a garantia de alimentação focada nessas pessoas, pode contribuir tanto para diminuir a vulnerabilidade dessas pessoas, migrantes e refugiados, que, na verdade, é a vulnerabilidade dessas pessoas que as expõe de maneira mais significativa a várias formas de violência, como aqui constatamos com o nosso irmão congolês. E outra medida que também pode ser viabilizada com corredores alimentares, como estamos pensando e propondo, é possibilitar, inclusive, o retorno de muitos desses refugiados para suas casas, para suas origens, para suas famílias. O caso do congolês Moise Kabagambi, assassinado no quiosque onde prestava serviço na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi debatido na audiência. O irmão, Jojo, agradeceu o apoio das pessoas, cobrou a liberação integral das imagens do vídeo, o que mostraria a participação e omissão de outras pessoas, e clamou por justiça. A gente, família, estamos pedindo mais a justiça por nosso irmão. E sabemos muito que tem muitas coisas escondidas por trás disso. E tem mais participantes que não estão presos, que estão sendo protegidos. E, infelizmente, Moise e a família Kabagambi revelaram para nós o buraco profundo da negação dos direitos dos negros e negros da diáspora. É primordial que possamos construir um diálogo e um legado depois dessa execução que aprofunde o debate racial brasileiro e aprofunde o debate dos negros da diáspora. A vereadora carioca Tainá de Paula lembrou que o Brasil tem papel histórico e responsabilidades assumidas em tratados internacionais. O Brasil, não só com sua comunidade negra, que é majoritária no conjunto da sociedade, mas também a sua responsabilidade pública com vários tratados internacionais assinados por décadas e décadas, que ainda não se fazem presentes nas nossas organizações, nas nossas instituições, inclusive nas nossas políticas públicas. Esse caso é um caso específico de trabalho escravo, e como escravo ele foi tratado, amordaçado, sufocado, espancado, amarrado e assassinado. Essa é a realidade do nosso Brasil. As comissões de direitos humanos do Senado e da Câmara dos Deputados farão uma diligência no Rio de Janeiro para cobrar o andamento das investigações e a punição dos responsáveis pelo assassinato do imigrante congolês. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Barroso, encerra o mandato no próximo dia 22. Ontem, os dois futuros ocupantes do cargo vieram entregar convite da cerimônia de posse ao presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu na residência oficial os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Eles foram entregar convite para a cerimônia de posse no Tribunal Superior Eleitoral, marcada para 22 de fevereiro. Fachin será presidente até agosto, quando encerra seu período de 2 anos no TSE e será substituído pelo seu vice, Moraes, que comandará o tribunal em outubro, durante as eleições para deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. E a Comissão de Direitos Humanos aprovou ontem requerimentos de convocação para que 2 ministros do governo federal expliquem medidas consideradas prejudiciais ao programa de imunização contra a Covid-19.
Para os senadores Randolfo Rodrigues e Humberto Costa, as portarias recentemente publicadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Mulher são responsáveis pela insegurança da população e têm como consequência o baixo comparecimento aos postos de vacinação contra a Covid-19. Na volta aos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos do Senado, além de projetos do interesse das mulheres, de idosos, dos adolescentes e de minorias étnicas, o foco dos debates foi para o momento atual da pandemia e as dificuldades para combatê-la no quesito informação. Na sessão extraordinária semipresencial, os senadores criticaram com veemência as portarias ministeriais que, em vez de incentivar a vacinação, davam destaque às raras contraindicações dos imunizantes e criavam obstáculos desnecessários para a aplicação. As ações claramente negacionistas da parte do senhor ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, que postergaram a vacinação das crianças e as campanhas que têm estado em curso, que na verdade têm desmobilizado a campanha nacional de imunização de crianças no nosso país. Para prestar contas perante a CDH, foram aprovadas várias convocações, incluindo o ministro da Saúde e a ministra da Mulher, e um convite para o procurador-geral Augusto Aras comunicar o que ocorreu com as providências sugeridas pela CPI da pandemia. Em termos da decisão administrativa de chamamento ao Procurador-Geral da República, e que depende única e exclusivamente da minha posição, pode Vossa Excelência considerar o procurador convidado ou convocado, qualquer que seja o termo regimental adequado a isso, e eu quero louvar a Vossa Excelência por essa sugestão. É incabível que depois desse período todo que nós tivemos de trabalho na CPI da Covid, com resultados que a população brasileira toda conheceu, que até o presente momento nós tenhamos tido apenas posicionamentos ou medidas cosméticas e nenhuma decisão a fundo para que haja a continuidade da investigação. Senadores se articulam para conter a alta dos combustíveis. Projetos devem ir a plenário nos próximos dias. Aprovar medidas que reduzam os preços dos combustíveis já é uma prioridade para os senadores em 2022. Só o diesel subiu 46,8% no ano passado. A gasolina teve alta de 46,5%. O gás GNV, 40%. E o gás de cozinha, 35,8%, segundo a Agência Nacional do Petróleo. No início deste ano, a Petrobras aumentou em 4,85% os valores da gasolina e em 8% o diesel para as distribuidoras. Duas propostas sobre o assunto devem ser votadas no plenário no próximo dia 15. A primeira cria um fundo para estabilizar o preço do petróleo e derivados e estabelece uma nova política de preços internos para a venda a distribuidores e comercializadores. Nem o impacto direto, nem o fundo regulador foram votados. Eu sou a favor de ambos. Esse fundo de amortização seria formado por receitas adquiridas pelo governo durante a alta dos preços e pela criação de um imposto de exportação sobre o petróleo bruto. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos em dezembro do ano passado. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Jean Paul Prats. Os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A outra proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em outubro de 2021 e determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Os dois textos têm como relator o senador Jean Paul Prats, que se reuniu com os governadores na última sexta-feira. Tivemos a oportunidade de explicar o pacote legislativo que nós estamos trabalhando aqui no Congresso para justamente atacar três dimensões diferentes. A dimensão do preço de referência, a dimensão da política de preços no Brasil e a tributação sobre o combustível. No preço de referência, que é o projeto 1472, nós estamos instituindo a conta de compensação
Então, no meio fica um colchão de amortecimento alimentado por receitas excepcionalmente auferidas pelo governo federal durante exatamente esse período de alta e justamente em função do preço alto do petróleo e do dólar também sobrevalorizado. Se levarmos em consideração que nos últimos 12 meses a inflação brasileira bateu a casa dos 10%, enquanto isso o preço da gasolina subiu nos últimos 12 meses do ano de 2021 47% e do diesel 41%. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais e ser extremamente dependente do transporte rodoviário, faz com que a inflação se torne um efeito em cascata devido ao aumento dos combustíveis que influencia toda a cadeia produtiva e consumidora, no caso do Brasil. Então esse projeto é muito bem-vindo e o nosso setor, no caso o Sindicombustíveis, apoia plenamente o avanço e que torne rapidamente em lei. O senador Carlos Fávaro protocolou uma proposta de emenda à Constituição também para conter a alta dos preços dos combustíveis. Ele informou pelas redes sociais que já tem o apoio mínimo de 27 senadores para começar a tramitação. A PEC cria um auxílio diesel temporário de até 2 anos para caminhoneiros autônomos e outro para famílias de baixa renda comprarem o gás de cozinha. O texto prevê ainda autorização aos estados, Distrito Federal e municípios para reduzirem impostos sobre diesel, biodiesel, gás e energia elétrica. Também está em análise no Senado proposta do senador Jarder Barbalho, apresentada em outubro, que proíbe a vinculação dos preços dos combustíveis derivados de petróleo às cotações do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional. As 4 propostas podem tramitar ao mesmo tempo. Na Câmara dos Deputados, há outra PEC em análise, que propõe zerar os tributos sobre combustíveis e gás de cozinha, além das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. O Senado e a Câmara devem começar nesta semana a análise de mais de 30 medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. As MPs, assim que publicadas, têm força de lei, mas precisam passar pela análise de deputados e senadores. A medida provisória das ferrovias venceu no último dia 6 e perdeu a validade. A MP permitia a exploração privada de ferrovias por meio de uma autorização, modalidade de concessão mais rápida. Outra MP que está com prazo apertado é a que permite que postos de combustíveis possam comprar álcool combustível diretamente de produtores e importadores. O texto vence no dia 20 de fevereiro e ainda não foi analisado por nenhuma das duas casas. Como a lei das ferrovias foi aprovada, já está aprovada e promulgada, com vetos, porém já promulgada, não há menor impacto em relação às ferrovias, não afeta nada. A outra, que é a 1069, que caducaria agora dia 20 de fevereiro, refere-se àquela venda direta do álcool. E, nesse caso, existe o geral, ou seja, a autorização para vender está assegurada por uma outra MP, que essa sim foi aprovada no final do ano, era a 1063, que virou a Lei 14.292, de 2022, e foi promulgada agora, dia 4 de janeiro. Então, o princípio geral da venda de álcool direto aos postos está assegurado, então não altera nada. O que caduca é uma MP que regulamenta isso, e isso pode ser regulamentado por norma infralegal, o governo já deve ter feito esse dever de casa. As medidas provisórias, assim que publicadas, têm força de lei, mas precisam passar pela análise do Congresso Nacional, que vai julgar se a MP obedece aos critérios de urgência e relevância. As medidas provisórias têm um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para serem analisadas, senão perdem a validade. E se não forem votadas em 45 dias, entram em regime de urgência e trancam a pauta de votação. Há 6 medidas provisórias nessa situação e o Senado aguarda ainda a votação pela Câmara de outras MPs. Entre elas, a que reduz alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS na importação do milho, da MP que prevê a alteração do cálculo de taxas de fiscalização do mercado de valores mobiliários, a que autoriza a prorrogação de contratos temporários no Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Os deputados precisam analisar também a MP que amplia o acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni, Programa Universidade para Todos, além da MP que institui o benefício extraordinário do Programa Auxílio Brasil, da MP que trata dos enfrentamentos dos impactos financeiros da crise de escassez hídrica, da prorrogação de alíquotas dos tributos em regime de drawback. E há também a medida provisória que trata do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal e a que autoriza o Poder Executivo para a doação de imunizantes contra a Covid a outros países. Durante o recesso parlamentar, 18 medidas provisórias foram editadas. O prazo delas só começou a contar no dia 1º de fevereiro, com a retomada dos trabalhos legislativos. Entre essas MPs, há 2 que liberaram recursos para ajudar no enfrentamento das enchentes, que aconteceu em vários estados do país. Há também medidas provisórias que tratam do setor aéreo e que abrem crédito extraordinário em vários ministérios. Também foi editado uma MP que reajustou o salário mínimo para R$ 1.212 e a que prevê a renegociação de dívidas do FIES. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.